entender o livro de Provérbios, é importante ler. É importante ler. Se você não ler Provérbios, não irá entender. Deixa eu dizer uma coisa aqui sobre isso. Se você procura entender Provérbios sem ler Provérbios, você quer ser mais sábio que Salomão. Viu? Salomão, para escrever Provérbios, ele estudou muito. Ele preparou muito para escrever Provérbios. Eu vou mostrar isso de acordo com o que ele mesmo diz. No livro de Eclesiastes. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei Salomão se aplicou a esquadrinhar, a entender, e assim ele podia repassar. Aí você quer entender Provérbios sem ler, não é? Estou dizendo para quem não leu, viu? Para quem não leu. Você já leu, você tem um ponto a mais, né? Então, lembra isso aí. Eu li Eclesiastes 1, no 12 diz assim, verso 9: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Olha aí o trabalho. Selecionar as palavras, as sentenças, colocar cada coisa no seu lugar certo, a palavra certa. E anima, irmão, saber que em tudo isso aqui, Deus estava pelo Espírito Santo orientando Salomão para escrever com retidão alguém hoje abençoados com o trabalho árduo que Deus usou Salomão para compilar. O Espírito Santo o moveu a isso. Volto agora a dizer, como disse na semana passada, reprisando aí, que os autores sacros, eles não eram inspirados. Parece uma heresia, não parece? Deixa eu explicar. O que é inspirado é o produto do trabalho que eles fizeram. E a revelação é que é inspirada. Eles foram movidos. Onde está isso? Em 2ª carta de Pedro, capítulo número 1, 19 em diante, eu vou ler sobre a inspiração. 2ª carta de Pedro 1. Eu vou avançar
para o verso 20 logo, para a gente ganhar tempo. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, como diz na sua Bíblia aí, movidos pelo Espírito Santo. Então, Salomão não era inspirado. O que ele compôs é que é inspirado. O que ele produziu é que é inspirado. Salomão, sim, foi movido pelo Espírito Santo. E então, movido pelo Espírito Santo, o produto do trabalho que ele fez é a palavra que foi inspirada por Deus. Isso está em 2 Timóteo 3, verso de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspirado? É a Escritura, não é o autor, é a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é a Bíblia que é inspirada por Deus. Por exemplo, Pedro foi um escritor, João foi um escritor. Mas se eles fossem inspirados, sabe o que acontece? Eles não erravam. Pedro não errou? Claro que Pedro errou, até negou Jesus. E mesmo depois, lá vai um problema, uma confusão dele e Barnabé, dele e Paulo por causa de Barnabé. Ele não era inspirado, ele foi repreendido lá em Gálatas, repreendido pelo apóstolo Paulo, pela atitude dele para com os judeus e com os gentios. Então, João era um homem de Deus, santo era, mas ele não era inspirado. Ele foi movido pelo Espírito, então o produto foi inspirado. Mas João mesmo, ele se prostrou para adorar um anjo. Lá no Apocalipse, ele se prostra diante de um anjo para adorar. Mas o anjo disse, olha, não faça isso. Se adora a Deus. Então, note que o que é inspirado é o produto da profecia, que o autor é movido a produzir, vindo da parte de Deus. Muito bem. Então, aqui nós estamos então sequenciando Provérbios, dando um incentivo para você se aprofundar, adentrar esse livro. Nossa passagem em Provérbios é para fomentar, por isso a gente pegou alguns temas assim dentro do livro para trazer esclarecimentos, né? Disse que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, nosso propósito como professor, levar o aluno a interessar, adentrar o livro, se aprofundar pessoalmente, particularmente, né? E fazer sua parte, não esperar só do pastor, não. A tarefa do professor é dar subsídio ao aluno, para o aluno, então, se equipar para fazer suas próprias pesquisas e seus próprios estudos para a glória de Deus. Amém? Portanto, nossa ênfase em Provérbios teve esse objetivo. Lembrando que estamos quase que passando de avião. Passando de avião, se você vai para algum país, aqui dentro do Brasil mesmo, você vai para São Paulo, aí, vamos dizer, tem aquelas escalas, né? Tem voo que é cheio de escala, né? Aí vai fazer escala em Salvador, Recife, Rio de Janeiro, então São Paulo. Aí você passou no aeroporto dessas cidades, né? E sobrevoou um pouco sobre a cidade, porque quando o avião sai, ele faz aquele percurso para levantar o voo. Sobrevoou sobre Salvador, à noite até. Ó, que cidade bonita, ó, que cidade linda. Quero vir aqui um dia por terra.
Mesma coisa Rio de Janeiro. Você conheceu só o aeroporto um pouco. Aí você quer um dia passar no Rio de Janeiro e conhecer mais a cidade do Rio de Janeiro. E vendo a maravilha que cada livro tem. Aqui Provérbios tem tantas minas preciosas que só vai extrair o minério quem descer lá e trabalhar e cavar mesmo, aí vai se apropriar dele. Amém? Então nosso propósito em dar uma passada em Provérbios. Esse livro está prevendo muitos problemas, isto é, prevendo para evitar muitos problemas, e vai evitar muitos problemas. Sim, porque quando a gente tem o cuidado devido de olhar o que aconteceu de errado com outros, não vamos entrar no mesmo caminho. As mesmas experiências para poder aprender. Não precisa sofrer as mesmas experiências para poder aprender. Eu vou repetindo alguma frase até porque eu vejo que aqui e acolá às vezes trava, não é? Então, para você não perder, eu repito a frase. Se a gente aprende com a experiência alheia, evitará muito sofrimento. Lembra que o livro de Provérbios vai, como eu já disse, só reprisando aqui, vai nos ajudar a evitar muitos problemas, inclusive causados pela língua. Você vê o tanto quanto Provérbios está mostrando o perigo do mau uso da língua. E muita gente já foi arruinada por causa da língua. Tantos políticos foi arruinado por causa da língua. Tantos crentes, tantos casamentos foram arruinados por causa da língua. Arruinados por causa da língua. Tantas igrejas até foram arruinadas por causa da língua. Conselho de prevenção: leia Provérbios, leia Provérbios, leia Provérbios. Você vai ter o cuidado devido de andar no temor do Senhor e não cometer as besteiras que muitos cometem, porque o livro de Provérbios lá é aquele que é desligado, é tolão. Então o provérbio vai falar para esse também, vai falar para o sábio, vai falar para o jovem, vai falar para o entendido, vai entender parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então me reporto a ênfase do livro para você então ler o livro com esse pensamento, que o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. Amém? Então, deixe-me agora fazer uma pergunta. Posso fazer a pergunta? Eu já fiz uma complicada, não foi? Eu fiz uma pergunta complicada. Foi: leu o livro de Provérbios? Diga sim ou não, né? Não é meio complicada essa pergunta? Para alguns Mas eu vou fazer outra pergunta. Salomão foi salvo? Salomão está onde hoje? Está no céu? Você vai ver vídeos no YouTube dizendo que não, outros dizendo que sim. E aqueles que dizem sim dão argumentos, os que dizem não também diz argumento. Por exemplo, posso ler algum texto para você analisar por conta própria? Primeiro livro de Reis, capítulo número 9.
Primeiro livro de Reis, capítulo 9. Eu leio o verso 4. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos escrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e mortejo entre todos os povos. O que você entendeu aí? Hein? Agora, vamos para vira uma página, vamos para o capítulo 11, 2 páginas. Chega no capítulo 11, estou colocando para você pensar e tomar suas conclusões aí. Capítulo 11 de 1 Reis, verso 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Aguarda um pouquinho, está passando um carro do som agora, logo em frente à igreja. Deixa ele passar. Está perto para vender o espiga de milho. Ele pode vender milho, milho é bom, eu gosto de milho, mas agora não. Gosto de milho verde agora não. Começando de novo. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos. Que é Quemos? Abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Eu repeti porque o carro de som passou, o rapaz não estava sabendo que estava acontecendo alguma coisa aqui, e passou, mas eu repeti para você pegar aí e entender. Deu para entender que Salomão se desviou? Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei
nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Você está ouvindo aí? Está vendo aí, em 1 Reis, o que está sendo dito? É um pouco grave, não é? Vamos para 1 Crônicas, capítulo 28. Crônicas 28. Capítulo 28. É 2 Crônicas. Não é primeiro, é segundo. Interessante que nos livros de Reis e Crônicas, você vê uma coisa interessante, é que muitas vezes o salmista, melhor, o livro, o escritor, está apresentando os acontecimentos acerca de coisas que se deram naquele tempo, e o outro livro está dando mais comentários acerca do resultado daquelas coisas, e até o próprio Deus mostrando algumas correções acerca dos acontecimentos. Aqui, se está certo. Só achando o versículo aqui. Ok. Desculpe. Foi um equívoco aqui. É 1 Samuel capítulo 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo número 7. Pelo que a gente viu nos capítulos de Reis, capítulo 9, capítulo 11, não foi bem para Salomão. O livro de Crônicas também vai detalhar sobre isso, mas eu estou me reportando aqui essa parte. Não foi bem para Salomão. Aí, aqueles que advogam que Salomão não foi salvo, eles se apropriam desse texto aqui e dessas declarações. Mesmo que a declaração aqui que está no texto está falando mais do reinado. Agora, duraria para sempre, por causa da aliança que Deus fez com Davi. E escolheu Israel e Jerusalém, e então disse que não faltaria sucessor no seu trono. E vamos ver agora em 1 Samuel capítulo número 2 Samuel capítulo 7. Eu vou ler o verso 8 em diante. Aí você vai tirar a conclusão sobre Salomão na sua velhice e morte. 2 Samuel 7, verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Porque Davi era um pastor de ovelha, né? E fui contigo por onde quer que andaste.
Eliminei os teus inimigos diante de ti e te fiz grande o teu povo, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Presta atenção. Quando teus dias se cumprirem e descansares, Davi, levantar depois de ti o teu descendente será de ti e estabelecerei o seu reino. Aqui falando para Salomão agora. Este edificará uma casa ao meu nome, que foi Salomão quem edificou o templo do Senhor, não foi Davi. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Falando, ele é uma figura do reinado do milênio. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Presta atenção a essa parte. Castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta razão, assim falou Natã a Davi. Então você percebe que, ao referir-se ao reinado de Salomão, e ao referir-se também sobre a sua transgressão, o seu fracasso, Deus já sabia disso e previu, dizendo que se vier a transgredir, eu vou castigar com varas de homens e com castigos humanos. Você está falando isso. Consequências, Salomão teve muitas consequências dos seus erros, como seu pai Davi também teve. Porém, não retirarei dele a minha misericórdia, é que o texto acaba de dizer. Com relação à eleição de Deus, com referência a Salomão, a Davi, a Israel, Jesus no seu ministério, claro que isso não é decisivo, mas ajuda a entender que ele fez referência a Salomão como o homem sábio e como o homem rico e como o homem poderoso, só que Jesus é maior que Salomão. Ele foi tipificado por Salomão. Salomão errou. Davi errou. Você não vai dizer que Davi não é salvo, porque Davi, com todo o seu fracasso, mas era um homem como segundo o coração de Deus. Então, com tudo aquilo que aconteceu com Davi, mas Deus manteve a aliança, porque ele era incondicional. As consequências são físicas e vêm, é claro.
E tanto Davi como Salomão experimentaram as consequências dos seus pecados. Isso nos leva a correr para a graça soberana e misericordiosa do nosso eterno Deus, e que nele nós somos aceitos, independentemente das nossas obras, nossos atos. É sem mérito, é sem merecimento nosso, é por sua graça e bondade. Se Salomão fosse um homem perfeito, seria endeusado, mas Deus permitiu, até registrou os acontecimentos referentes a ele, para que as pessoas possam dar glória a Deus. O homem é falho, o homem é fraco, é falho, mas Deus é grande, é forte, é poderoso, é maravilhoso, e seus planos não serão frustrados. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso não é pecado. Eu sou crente agora, por isso vou deixar a banda voar. Não, vai ter consequências. Deus colocou aqui na sua palavra advertências, usando o exemplo tanto positivo como negativo de Salomão, tanto positivo como negativo de Davi e de outros personagens, para que a gente tema a Deus e tenha o devido cuidado. Salomão, ao escrever Eclesiastes, ele chegou a uma conclusão que fez muita bobagem. E ele, no final do seu livro de Eclesiastes, deixa uma palavra muito encorajadora nesse contexto. Eclesiastes, capítulo número 12, verso de número 13, eu vou ler. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então, se você quer olhar para o lado escuro da vida de Salomão e por ele, vai quebrar a cara como ele também. Olha, hoje Salomão é usado até como referência para a maçonaria, não é verdade? Para práticas assim ocultas. Salomão foi um grande construtor e sábio construtor, e é usado até o expediente daquela época, das reuniões que tinham naquela época, para não revelar o segredo profissional para todo mundo. Aí é usado para a maçonaria, para as reuniões secretas. Vai ter muita coisa escrita em Salomão. Os escritos do mundo em vai ter muita coisa assim, e vão dizer: foi Salomão, no seu período rústico da sua história, que deixou isso. Bem, disseram também sobre Jesus, não foi? Não tem filmes com Jesus com tanta barbaridade, quanta coisa esquisita sobre Jesus e sobre outros personagens da Bíblia? Também o fizeram com Salomão. Agora, temos que admitir que Salomão teve o seu período de fracasso, de desvio por caminho que não devia, se uniu aos reinos, no caso o Egito e outros reinos, casou-se com aquelas princesas, com pessoas altamente dos reinos, aí fidou venerar os deuses daquelas mulheres. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tinha 1000 mulheres. Então, você quer ter 1000 mulheres? Para dar conta de uma dá trabalho, não dá? Você quer ter 1000? Você vai ter a riqueza de Salomão para cuidar de 1000 mulheres? Dá conta? E eram mulheres de alto gabarito, mulheres caras.
Mas aí foram grandes consequências para Salomão. Ele andou afastado, andou. Esse lado não é para a gente seguir, é para a gente tomar como exemplo e evitar. Vamos temer ao Senhor, guardar seus mandamentos, que é dever de quem? De todo meu e seu. É dever meu e seu. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Hoje, nossa palavra trazendo aí algum esclarecimento, ainda mais dentro de Provérbios, vamos adiantar, vamos preparar para em breve entrar em Eclesiastes, mas trarei ainda alguma coisa nesse tempo, ainda dentro, sobre o livro de Provérbios, mas vamos já recomendar, comece lendo Eclesiastes, que é um livro também